A gente, quando vê um deputado, ou quando vê uma pessoa discursando, aí nós vamos logo botar na internet, botar numa coisa. Primeiro vamos buscar a raiz. Se todo crente aqui entendesse a essência dessa doutrina, nós estaríamos vencendo melhor. E é dever do pastor, é dever da igreja. Eu não estou falando aqui de atacar ninguém, eu estou falando de conhecer uma doutrina. Pastor Zé, é destruir lá? Não. Lá não. Nós não temos nada a ver com quem está lá no Congresso falando lá. Nós temos que eleger deputados, etc. Que eu não vou entrar nisso. Eu vou falar aqui sobre a base bíblica. Agora, tem uma coisa que ninguém destrói, se você tiver. A defesa dos pais apologistas na história da igreja, desde o 3º século, nunca mudou a opinião dos hereges. Só que cada vez que um pai apologista defendia a fé, fortalecia mais a igreja. Entenderam agora? A questão não é lá, a questão é aqui. A base é aqui. É você que tem a mente de Cristo, que não vai aceitar ensinos errados aqui dentro. E tudo que você tiver, tu vai levar cativo a obediência a... Pronto, eu li Marx. Pronto, eu li Marx. Eu li Hegel. Eu li Nietzsche. Mas aqui tu não entra, Nietzsche. Porque meu pensamento é cativo, hein? É assim. Entenderam agora como é? Se eu chegar aqui para vocês e der uma aula todinha, o que é comunismo? Eu vou já falar isso aqui. O que é isso? É verdade, é verdade. Agora, se tu vier para Cristo e dizer, Jesus, eu quero a tua mente, e eu quero que todo conhecimento altivo, saliente, que te desrespeite, eu quero que seja cativo. Aí pronto, aí nós vamos fortalecer a... Pronto. Eu não estou aqui para dizer, olha, o crente que aceitei isso é do diabo. Não, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer que se nós tivéssemos mais ensino coerente, você estivesse pronto para aprender, negócio que os crentes não querem isso hoje. Olha, irmão, nós temos que querer poder, sim ou não? Nós temos que querer poder, nós temos que querer glória, manifestação. Mas os crentes é só atrás de anjo, é só atrás de nuvem, é só atrás, aí pronto. Aí pronto, é não pula, é não sei o quê. Aí quando vem a maré zona forte, ele não aguenta. Em lugar nenhum do mundo, o que Marx escreveu no seu primeiro Capital e nos 2 que foram feitos por Engels, em lugar nenhum do mundo a economia capitalista de Marx nunca funcionou. E por que que o pensamento de Marx é tão forte no mundo hoje? Então vamos analisar. A primeira coisa que eu vou dizer é que o comunismo é um movimento de mutilação. Pastor Ziel, é isso mesmo? Sim. Tu queres saber como é o comunismo? Basta simplesmente tu olhar para Cuba, dos Castros. Basta você olhar para Cuba, dos Batistas. Basta você olhar para 1917. Olhe para a Rússia. Precisa ir longe, não. Não precisa ir longe. Mas, pastor Zé, por que que esse movimento foi marcado de tanta violência e tem aceitação grandiosa que homens de alto nível intelectual defendem? Se você atentar claramente para a Coreia do Norte, comunista, vai ver lá como é. Vê lá como é. Vocês se lembram das 2 Alemanhas? Uma que era capitalista e a outra comunista. Pegue a história, lê lá para tu saber como era. E vocês se lembram que em 1917, quando Lenin está naquela briga, porque a Rússia entra numa briga com o Japão e ela entra numa falência, e eles vão tirar alguém do poder. Então ele implanta o socialismo e qual é a primeira coisa? Confisca todas as propriedades particulares. Além de confiscar toda a propriedade particular, privada, sabe o que eles fazem? Manda matar quem se opõe ao socialismo, ao comunismo. Agora imagine que eu já vi comunista pegar Atos 2, 44, 45, e tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e davam para os pobres. Ali não é comunismo, não. Não é comunismo, não. Aquele adjetivo que aparece ali era uma ação generosa tocada pelo amor de Cristo. Jesus nunca mandou tu tomar a terra de ninguém. Jesus mandou tu trabalhar. Trabalhar e pela comida que permanece, não pela comida que perece. E aí Paulo diz, se tu não trabalha, é bom que não. Em momento nenhum da Bíblia, a ideia do comunismo prevalece. Esse comunismo que alguns tentam falar por aí. Então não cite Bíblia dizendo que ali era um comunismo. Ali eram pessoas salvas, comuns, santas, que vendiam as propriedades por amor próprio, não por obrigação, não por violência. Então prestem atenção uma coisa que eu quero dizer para vocês. Apenas 2 gerações, 60 anos, 100 milhões de vítimas
mortas pelo comunismo. 100 milhões. 100 milhões. 4.500 pessoas por dia. 190 mortos por hora. E aí? 3 pessoas a cada minuto virava cadáver. E por que um movimento desse, marcado por violência, paramorais, por que ele é aceito hoje ainda? A narrativa ilusória. A narrativa que o nosso bem está aqui, a narrativa que a casa está desorganizada, a narrativa que os capitalistas detêm o poder, vamos tomar isso deles à força. E aí entra o discurso de Judas, que aí não é nada de amor. Vai em Cuba para tu ver. Vai lá. Que aí na hora que tu chega, teu celular todinho confiscado. Tu chega daqui do Brasil, eu tive conversando com uma pessoa de lá, tu chega daqui do Brasil, aí o pai ela não pode falar bem do Brasil em nada. Não pode dizer que aqui anda à vontade, fala o que quer, que vai em shopping. É assim lá. Aí esse pessoal anda na rua, aí fala disso, se esquecendo que a liberdade dele amanhã vai ser tolhida. É só uma narrativa ilusória para fazer com que as pessoas percam a sua liberdade. Então, em primeiro lugar, é um movimento de ações maléficas. Nunca mais se esqueça disso. Em segundo lugar, o que realmente o comunismo propõe? Propõe uma ditadura, um Estado totalitário. A ditadura, gente, ela obriga as pessoas a ter um comportamento que elas não querem ter. Aí vai criar hábitos que as pessoas vão viver com medo, não pode cultuar, não pode expressar sua liberdade. Vocês pensam que se um dia, que Deus quiser não vai acontecer, aplicar o comunismo aqui no Brasil, vocês pensam que festa vai ter do jeito que tem aí no Brasil? Não é só crente não, meus irmãos. Vocês pensam que esses jovens vão para a televisão e dizer besteira? A televisão é censurada. Só vai para ela aquilo que o ditador quer. É assim que nós temos que ensinar os crentes. Nós estamos sabendo nesse negócio, o da direita, o da esquerda. Mostre primeiro o que é. Toda a tua liberdade. Sabe o que vai acontecer? Só pode ter uma igreja e eles ainda vão ditar as normas para essa igreja. Tua filha não pode, por exemplo, essa irmã me contou que ela sai daqui do Brasil, quando chega lá, aí pronto, não é para dizer, é ordem, não é para dizer nada de bom do Brasil, que aqui elas vão em shopping, que aqui elas compram o celular que quiser, assiste o que quiser. A irmã diz, pastor, você pensa que lá em Cuba acontece esse negócio aqui, da pessoa dizer, presidente não sei o quê, presidente vagabundo, acontece não. Na hora que tu diz, amanhã tu tá morto. Vai. Vê lá na Coreia, lá onde o gordinho impõe o medo dele, vai lá para tu ver. Vai lá! Então, primeiro, o comunismo não se encaixa na vida de um crente. Por quê? Porque a primeira coisa que caracteriza o comunismo, sabe o que é? É uma petulância. É uma arrogância. Ok? A segunda, o perigo do comunismo. Qual é o perigo do comunismo, pastor Oziel? As pessoas não podem viver sem a ideia de que poderiam realizar a perfeição na Terra. O que o Marx pretendia era dizer que nossa felicidade não tem nada a ver com o céu. Toda a nossa felicidade está onde? Na terra. Tem nada a ver com Deus. Deus é uma besteira. Deus é uma ideia besta criada pelos fracos, pelos bestas. É assim que ele dizia. Era assim que Marx dizia. Eu estou dizendo nas minhas palavras para não dizer em termos filosóficos, não, tu não vai entender. Que eles fazem uma linguagem bonita, aí pronto, aí tu... hipostatização, era a linguagem que ele usava. Hipostatização. Aí eu falar isso, os irmãos não pegam. Pronto, ele está dizendo o seguinte, essa crença da idealização de Deus, desse ser transcendente, isso é besteira, isso não existe. Larga isso de mão. Ele dizia que era isso que atrapalhava o homem, essa besteira de Deus. Estou dizendo hoje a verdade para tu, se tu quiser seguir, tu segue. Está aí. Então, o perigo do comunismo é que, além de uma narrativa fantasiosa, ele embeleza dizendo que a vida bela e gloriosa está aqui. Só que tem um sistema que atrapalha a vida bela que nós podemos construir. Qual é o sistema? Já disse aí. É o capitalismo. O capitalismo, ele vem, olhe para cá, ele vem com a força, tirando tudo que era de vocês. Entenderam? Vem tirando tudo que é de vocês. E aí, o que é que acontece? Toma de conta de tudo. Mas ele diz, eu tenho uma ideia para a gente acabar com esse sistema. Essa é a ideia dele. Segundo, aparenta uma boa ideia,
Quem é que não quer, irmão? Olha a ideia. Tudo vai ser comum. Não vai ter diferença de classe. Não vai haver haveres diferentes. Todos nós vamos viver no mesmo patamar. Que coisa linda! Mas pegue os exemplos. Aí um certo professor dizendo para mim, pastor Zé, mas você tem que entender que o que Mao Tse Tung colocou não foi comunismo, foi ditadura. O que o Lenin colocou não foi comunismo, foi ditadura. Mas se você pegar, quando o Lenin vai reagir, todo o poder dele lá na Rússia, ele vai beber em duas fontes. Quais são as duas fontes que ele bebe? Engels e Marx. Ele pega toda a ideia que ele traçou e ele coloca em prática. Então, parece uma boa ideia. Qual é a boa ideia do comunismo? Nós vamos viver todo mundo igual. Nós vamos viver todo mundo na boa. Nós vamos viver todo mundo... Já imaginou, irmão? Por exemplo, é um médico. Ele estuda. Aí o camponês. Mas todos têm os mesmos direitos. Vão viver do mesmo jeito. Isso não funciona. Nunca funcionou. Mas é o que o comunismo prega. E aí as pessoas colocam isso como se fosse vantagem. Mas vocês sabem por que tem muitos que querem? Sabe por que tem muitos partidos que querem? É porque bagunça a casa. Bagunça a casa. Bagunça a casa. Não existe isso. E tem defeitos no capitalismo? Tem, sim. Nós não estamos aqui defendendo que o capitalismo é puro. Não estou aqui para defender isso. Mas em momento algum, a Bíblia legaliza tu entrar na propriedade do outro e tomar o que é do outro. A Bíblia manda tu trabalhar. Aí alguém diz, mas o trabalhador... Porque quando você analisa a história, tem dois tipos de socialismo. O utópico e tem um socialismo científico. O utópico, ele vem com uma ilusão que não consegue realizar. Saint-Simon trouxe isso. Se vocês analisarem, Charles Fourier trouxe isso. E Owen também trouxe isso. Então, nessa visão, ou, por exemplo, o socialismo de Saint-Simon, ele dizia que haveria uma possibilidade harmoniosa. Era assim que ele dizia, entre as camadas da sociedade. Um dia vai haver isso. Nunca vai haver. Porque o homem é egoísta, o homem é vaidoso, o homem é prepotente. Por exemplo, Marx não tratou da questão do racismo. Mas quando foi que o racismo começou? Quando foi que a luta de classe começou? Começou com Marx? Não, ele apenas pegou um processo histórico. Lá na Mesopotâmia já começou a briga, um querendo ser maior do que o outro. Então veja como é o mundo, esse é o mundo sem Deus. Nesse socialismo utópico, eles não conseguiram nada. E aí você tem que entender o seguinte, o socialismo, ele tem uma ideia, o comunismo quer colocar isso em prática. Essa é a questão. Só que o socialismo científico, que vem com Engels e Marx, é bem estruturado. É bem organizado. Ele estudou tudo para ele montar o pensamento dele. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais... Pronto. Tem crente que ele é o seguinte, ele já começou hoje, ele já quer logo pregar. Ele diz, é assim que Deus me usa e o Espírito Santo está comigo e eu vou entrar. Não, não é assim não. Tu tem que passar tempo estudando Bíblia, para quando tu abrir a boca, tu ter a defesa da fé. Esse é o problema nosso. E eu quero dizer para essa juventude da Assembleia de Deus, obreiros da Assembleia de Deus, vamos comer isso aqui, gente. Vamos comer isso aqui para a gente mostrar que o verdadeiro pensamento é o de Cristo. E que nós não aceitamos a filosofia deste mundo vil. Vocês que estão ouvindo aí, fortaleçam o pensamento de vocês. Olha, irmãos, se nós fortalecermos a casa de César, ela era poderosa, mas Paulo, quando escreve, ele diz lá em Filipenses, e eu quero saudar os que estão lá dentro da casa de César. Ou seja, quem é bem ensinado, destrói as fortalezas de Satanás. Então, vamos lutar contra essas coisas. Agora preste bem atenção. Não é pegar microfone e dizer assim, o fulano de tal é vagabundo, o candidato fulano de tal, não. É mostrando a realidade. E aí, quando Judas se levantar no nosso meio, aí a gente corta. Judas, tu é ladrão. Aqui nós te conhecemos. Deus te abençoe.